a ideia é que seja uma proposta de abordagem que tenha alguma relação com algum tema abordado aqui, que seja não careta. E que seja assim, o que eu quero dizer com não careta é que vocês não precisam se prender aos currículos, a BNCC, nada disso, entendeu? Não precisam se prender aos currículos vigentes. A ideia é que seja uma proposta que você possa abordar alguma coisa que tenha alguma relação com... Só que quase tudo de matemática e educação básica tem alguma relação, como a gente viu aqui, né? Assim, e que seja diferente de como é usualmente abordado, entendeu? Essa é a ideia. Pode ser uma sugestão de sequencialidade? Pode. E pode ser no formato de artigo que vocês quiserem publicar depois, mas não obrigatoriamente, tá? Beleza? Então, olha só. Infelizmente, eu estou pulando um monte de coisas legais que eu gosto de fazer nessa parte de infinito para dar tempo de fazer mais coisas que eu quero fazer, tá? Mas tem como nosso tempo não é então. Pois é. Bom, aí tem alguns exercícios básicos sobre propriedade básica de conceito infinito, tá? Mas são todos muito intuitivos, né? Assim. Mas eu gosto de fazer porque a resolução desses exercícios, as demonstrações, às vezes usam coisas não tão evidentes, mas enfim, eu vou pular esses exercícios. Mas todos assim, que a gente vai lidar com eles. A gente vai usar esses exercícios, mas, isso, como eu disse, são propriedades muito intuitivas, tá? Por exemplo, se dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, se um deles é infinito, o outro também é, se um deles é finito, o outro também é. Beleza, pessoal? Certo? Então, vamos continuar retornando a essa pergunta aí, tá? Então, veja bem. A gente começou a aula de hoje com a definição de conjuntos cardinalmente equivalentes. Então, o que são conjuntos cardinalmente equivalentes? Segundo a nossa definição, dois conjuntos são cardinalmente equivalentes se existe uma bijeção entre eles. Beleza, pessoal? Tá certo? Tranquilo? Então, ou seja, se tem uma correspondência 1 a 1 entre eles. A partir dessa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, a gente quer responder essa pergunta aí. O que são classes de cardinalidade? Como a gente, vamos dizer assim, como a gente descreve as classes de cardinalidade? O que são classes de cardinalidade? Eu posso pensar que seria tipo assim, um saco, beleza? Onde eu coloco um rótulo aqui, 5. Certo? Então é como se tivesse aí, dentro desse saco tem todos os conjuntos no mundo com 5 elementos. Beleza? Então 5 é uma classe de cardinalidade. Beleza, pessoal? Certo? E a ideia de usar a palavra classe seria porque isso é análogo à classe de equivalência. Tranquilo? Por quê? Todos os conjuntos com 5 elementos, eles são equivalentes entre si, beleza? Repara que a definição de ser cardinalmente equivalente, ela é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Todo mundo concorda? Beleza? Porque todo conjunto é cardinalmente equivalente a si próprio. Tranquilo? Certo? Se um conjunto X é cardinalmente equivalente a Y, então Y é cardinalmente equivalente a X. E se X é cardinalmente equivalente a Y e Y é cardinalmente equivalente a Z, então X é cardinalmente equivalente a Z. Beleza? Então, com isso, a gente pensa nessas classes de cardinalidade como se fossem classes de equivalência. Porque quem está aqui dentro desse saco grandão onde eu botei o rótulo 5, e é grandão mesmo, né? Onde eu botei o rótulo 5, todos os conjuntos que estão aqui são equivalentes entre si. Beleza? Então, por isso que eu estou dizendo que forma uma classe.
Tá beleza, pessoal? Tá claro isso? Isso vai ser muito importante. Essa ideia de classe vai ser muito importante porque eu vou falar daqui para diante, tá? Então, o que é uma classe? Eu posso pensar como um saco grandão, onde todo mundo que eu coloco aqui são uns equivalentes aos outros. Beleza? Fala. Você está usando aí classe ou não sendo um conjunto? A sua classe não é um conjunto. Eu estou usando a palavra classe de uma maneira informal, né? Justamente por isso que eu falei agora. Eu estou falando classe como se fosse classe de equivalência. Por que eu não posso falar que é uma classe de equivalência? Porque uma classe de equivalência pressupõe um conjunto ambiente, onde eu estou definindo essa classe. Igual quando a gente fez a construção de Z, por exemplo, a gente definia a classe de equivalência em N cartesiano N, beleza? Certo? Aqui eu não tenho esse conjunto ambiente, porque esse conjunto ambiente teria que ser o conjunto de todos os conjuntos. E a existência do conjunto de todos os conjuntos é impedida pela axiomática de teoria dos conjuntos, porque, como eu já comentei, ela levaria a um paradoxo, aí é um paradoxo mesmo, que é conhecido paradoxo de Russell, tá? Eu não posso ter o conjunto de todos os conjuntos. Então, isso, eu só não posso chamar isso de uma classe de equivalência, porque eu não teria um lugar para definir essa classe de equivalência. Porque justamente o que eu quero chamar de classe é algo que rotule todos os conjuntos possíveis que tem, por exemplo, 5 elementos. Tá legal? Então, todo mundo que é rotulado com 5 tem que ser casualmente equivalente um com os outros. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Quer falar? Não sei. Tá. Então, vamos adiante. Certo? Bom, e aí, como eu disse, eu estou querendo responder essa pergunta. O que são as classes de equivalência? Certo? E aí, a existência de conjuntos infinitos causa, vamos dizer assim, uma bifurcação na resposta dessa pergunta. A gente vai responder essa pergunta para conjuntos finitos e para conjuntos infinitos. Beleza? Para conjuntos finitos, a gente tem uma resposta que é mais familiar, tá? Mas quais são os rótulos? Tipo, quais são os rótulos das quantidades de elementos dos conjuntos finitos? São o quê? Isso, todo mundo. Isso. 1, 2, 3, beleza? Certo? Que são os números naturais, tá claro? Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? E aí a questão é responder essa pergunta para os conjuntos infinitos. Certo? Beleza, pessoal? Tá claro? Tá? Bom, então a gente vai pular direto para cá, para os conjuntos infinitos, tá? Porque aí teria toda uma discussão sobre conjuntos finitos também, certo? Porque, para eu dizer que as classes de cardinalidade, no caso de conjuntos finitos, são os números naturais, o que eu tenho que demonstrar? Que todo conjunto finito pode ser associado a um número natural. Beleza? Basicamente eu tenho que demonstrar isso. E por que isso não é tão imediato quanto parece? Por causa da definição de conjunto finito que eu estou usando. Beleza? Porque olha só, não sei se vocês perceberam, eu segui um caminho meio assim estranho. E a opção pela estranheza é de propósito. Porque olha só, como é que eu defini, qual é a nossa definição de conjunto finito? A nossa definição de conjunto finito é aquele que não é infinito. Certo? Beleza? Que é uma coisa estranha. Todo mundo concorda que é estranho? Porque pode parecer e é mais natural definir ao contrário, definir finito e definir infinito como aquilo que não é finito. Beleza? Certo?
mas eu sempre faço as opções pelas coisas mais estranhas. Então, por isso que eu preferi assim, definir infinito e definir finito como aquilo que não é infinito. Beleza? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a definição de finito com a qual nós estamos trabalhando é um conjunto que não é infinito. O que é infinito? É aquele que é cardinalmente equivalente com uma parte de si próprio. Então, os conjuntos que não têm essa propriedade, a gente chama de finitos. Beleza? Certo? Então, o que são os conjuntos finitos para a gente? São os conjuntos mais normais, digamos assim, né? Mais bem comportados, assim. Que eles não podem ter o mesmo tamanho que uma parte de si mesmo. Então, esse a gente chama de finitos e os outros a gente chama de infinitos. Tá de boa? Certo? Então, para dizer que as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos são números naturais, a gente teria que... a gente precisa mostrar isso. Que todo conjunto com essa propriedade, que não é infinito, está associado, pode ser associado com um número natural, tá? Tranquilo? Tá beleza, pessoal, isso? Tá? Mas a gente vai pular essa parte por uma questão do tempo e para chegar no mais emocionante. Então, toda essa parte aqui de cardinalidade finita, que a gente define isso aí, o segmento inicial dos naturais, eu vou passar batido. Aí tem algumas demonstrações aqui. Alguns exercícios que são legais. Então, que eu quero comentar esses exercícios. Tá. Então, eu passei batido ali nessa parte, mas todo mundo entendeu o que a gente teria que fazer nessa parte, tá? A gente precisa passar por essa parte, como eu disse, porque a gente está com uma definição de finito que é não usual. Não é não usual. É estranha. Estranha é a melhor palavra. E a gente precisa mostrar que essa definição de finito, que aquilo que não é infinito, corresponde a você rotular com os números naturais, beleza? Então tem um trabalho de demonstração para fazer isso que a gente está pulando. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Mas aí tem alguns exercícios aqui sobre conjuntos que eu já estraguei aqui. Tem alguns exercícios aí sobre conjuntos finitos que são interessantes, tá? Beleza? Tranquilo? Em particular, que a gente pode pensar nesses exercícios como exercício combinatório, tá? Eu acho que eles são, inclusive, exercício combinatório que a gente faz. Então, um deles é o seguinte: se a gente tem um conjunto, X finito, beleza? Tá? Então, vou dizer que a cardinalidade, esse símbolozinho aqui, jogo da velha, que a gente usa para cardinalidade, né? Para número de elementos. Se a cardinalidade de x é um número natural n, então qual é a cardinalidade das partes de x? Tá? Lembrando que as partes de x é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de x. Tá? Então o que eu estou perguntando é o seguinte: se um conjunto tem n elementos, ele tem quantos subconjuntos? 2 elevado a n. Todo mundo está de boa com isso? Tá? Então, uma maneira de pensar, a gente, como eu disse, a gente pode pensar nisso como exercício combinatório. Como eu não sei nada de combinatória, eu penso nisso como exercício de indução finita, tá? Mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? Né? Para a gente chegar a essa conclusão, a gente pode pensar assim: se eu tenho um conjunto com n elementos e eu acrescento mais um elemento desse conjunto, o que acontece com o número de subconjuntos? Todo mundo sabe disso? Responder. O que vai acontecer? Se eu tenho um conjunto com 3 elementos, aí põe mais um elemento, fica 4. O que vai acontecer com o número de subconjuntos? Vai dobrar. Tá claro? Beleza? Por quê? Porque eu vou ter
os mesmos subconjuntos que eu já tinha antes, mais uma quantidade igual desses subconjuntos, que são aqueles acrescentados desse novo elemento. Todo mundo visualizou isso? Tá de boa? Beleza? Então isso aqui é por isso que no final vai dar 2 elevado a n. Então eu posso pensar nisso tanto como exercício de combinatória, como com exercício de indução. Beleza? Tranquilo? Tá? Eu acho que combinatória é muito difícil, tá? Combinatória para mim é quase como se fosse química, assim. Não, é porque aquele química é aquele negócio que quando você muda uma coisinha no enunciado, muda completamente. E combinatória é um pouco assim, eu acho. Beleza? Até hoje eu não sei o que é combinação e o que é arranjo. Mas isso eu acho uma coisa boa, tá? Porque eu acho que não precisa saber. Assim. Não, eu sei que um é quando não importa a ordem, outro é quando não importa, mas eu não consigo decorar qual é qual. E não preciso me contar que eu vou esquecer também. Beleza, pessoal? Tá? Bom, aí só comentando, esse exercício aqui vai ser importante pra gente daqui a pouco, tá? Se um conjunto tem n elementos, ele tem 2 elevado a n subconjuntos, tá? E o outro que eu acho legal também é das funções, beleza? Eu pego x e y, 2 conjuntos finitos. Então vamos pensar que x tem n elementos e y tem n elementos, beleza? E aí eu vou perguntar quantas funções existem de x e y, beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá? Repare que se eu tenho x e y, 2 conjuntos finitos, existe uma quantidade finita de funções de x e y, tá de boa? Certo? E a pergunta é, que quantidade é essa? E aí eu posso pensar dessa maneira que para mim é um pensamento de indução finita, que é o seguinte, se eu tenho, vamos dizer, um conjunto com m elementos e um conjunto com n elementos, beleza? Tranquilo? Aí eu tenho lá uma quantidade de funções de x e y, tranquilo? Se eu acrescento um elemento do domínio, o que acontece com o conjunto de funções desse novo domínio? Faz de conta que eu vou pegar agora um x', que a cardinalidade dele é n mais 1, beleza? Tranquilo? Eu vou acrescentar um novo elemento no domínio. Aí o que vai acontecer com o número de funções? Eu multiplico por n, todo mundo percebe? Por n, por quê? Para esse elemento novo do domínio que eu acrescentei, eu tenho n opções para definir uma nova função. Beleza? Quer dizer, para cada função que existia antes, eu vou ter, ela vai gerar n possibilidades. Ficou claro isso para todo mundo? Beleza? Parece que são todas funções, injetiva, sobrejetiva, tudo. Todo mundo visualizou isso? Sim ou não? Tá? Beleza? Então, por isso que essa quantidade aqui vai ser n elevado a n. Beleza? Tranquilo? Enfim, mas esse argumento que eu falei, como eu falei, para mim, na minha cabeça, ele é um esboço de uma demonstração por indução, tá? Que eu estou passando de n para n mais 1, mas ele também pode ser um esboço de um argumento combinatório. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só esse comentário para esses dois exercícios. Depois vocês podem completar as demonstrações bonitinho, mas usando essas ideias aqui, tá? Aí está escrito aí, isso aí, beleza? Agora, vamos falar então finalmente conjuntos infinitos e a gente vai continuar na próxima aula, tá? Então, voltando a essa pergunta aí. Então, o que é cardinalidade, tá? E eu estou supondo, eu já virei a página dos conjuntos finitos com muita dor no coração, que eu gosto de falar disso, mas
enfim, tem que fazer opções, tá? Então vamos falar agora de conjuntos infinitos. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer, da mesma forma que eu cheguei à conclusão que eu posso rotular os conjuntos finitos com os números naturais, beleza? Certo? Eu quero fazer essa mesma pergunta para o caso dos conjuntos infinitos. Como eu posso rotular os conjuntos infinitos? Beleza, pessoal? Certo? E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes? Ou não? Então, o que acontece? Se a resposta para essa pergunta fosse, todo mundo já sabe que não é, tá? Me preocupar muito em fazer suspense. De repente até para acabar esse olhinho dele. Se a resposta para essa pergunta fosse sim, beleza? O que acontece? Só existiria uma classe, certo? Porque o próprio infinito seria uma classe, concorda? O que eu estou dizendo? O que é uma classe? Uma classe é um rótulo, beleza? Que rotula os conjuntos que são todos equivalentes entre si. Se fosse quantidade de elementos. A quantidade é um nome para a quantidade de elementos. Da mesma forma que os números naturais eles não são nomes para quantidades. Então é isso que eu estou procurando no caso dos conjuntos infinitos. Beleza? Tá? Então, se a resposta fosse sim para essa pergunta, o que aconteceria? Seria verdade que todos os conjuntos infinitos são equivalentes entre si. Se eles são equivalentes uns com os outros, o próprio nome infinito seria uma classe. Concorda? Beleza, pessoal? Tá legal? Mas a gente sabe, felizmente, que a resposta é não, né? Porque seria muito mais sem graça se a resposta fosse sim. E justamente esse foi o trabalho do Cantor, tá? E haveria objeção entre todos eles. Se a resposta fosse, se a resposta fosse sim, o que aconteceria? Seria verdade o seguinte, eu poderia pegar dois conjuntos infinitos quaisquer e existiria uma objeção entre eles. Beleza? Tranquilo? Mas a gente vai ver que isso não é verdade. Eu já falei que não, mas me demonstrei, tá? E então aí que eu botei, infinito seria uma classe, tá? Mas a resposta é não. E o argumento que a gente usa é o argumento chamado diagonal de Cantor. Todo mundo já viu esse argumento? Não. Tá. Então, deixa eu explicar várias coisas sobre esse argumento, tá? Que na verdade é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Esse argumento chamado de diagonal, que aí o Cantor fez um monte de coisa, várias coisas que a gente vai falar agora é trabalho do Cantor, tá? Esse argumento da diagonal de Cantor, a gente vai mostrar o seguinte, que eu vou exibir para vocês um exemplo de dois conjuntos, que eu já vou falar quais são, e eu vou mostrar que entre esses dois conjuntos é impossível construir uma objeção, certo? E esse argumento eu acho muito legal, tá? Beleza? Tranquilo? Tá, aí que conjuntos são esses? Um é o conjunto dos números naturais e o outro é aquele ali que eu estou chamando de 2 elevado a n, tá? Porque, só explicar o que é essa notação, 2 elevado a n, tá? Essa notação tem a ver com esse exercício aqui, tá? Que eu acabei de falar, certo? Que se eu considerar o conjunto de todas as funções x elevado a y, então isso a cardinalidade, o número de elementos desse conjunto é n elevado a n, beleza? Tranquilo? Tá? Inspirado nesse teorema,
nessa propriedade, eu chamo o conjunto de todas as funções de x elevado a y de y elevado a x, tá? Certo? Tranquilo? Pensando nisso. Que se y tem n elementos e x tem m elementos, então existem n elevado a m funções de x e y. Beleza? Então, nessa cardinalidade tem essa ideia de potência. Beleza, pessoal? Estou falando isso só para explicar essa notação que eu estou usando, 2 elevado a n. Tá legal? O que é essa notação 2 elevado a n? Posso apagar aqui? Posso apagar tudo? Então, olha só. Então, olha só, pessoal, esse 2 elevado a n é o conjunto de todas, que eu estou chamando de x, de todas as sequências de zeros e uns. Tá legal? Beleza? O que é uma sequência? A gente vai falar daqui a pouco sobre sequências. A gente vai falar sobre sequências de números reais, tá? Mas o que é uma sequência para a gente? Uma sequência é uma função cujo domínio são os naturais. Todo mundo já viu essa definição? Certo? E a gente pode pensar numa sequência como uma fila infinita. Tá beleza? Certo? Então, se eu estou considerando uma função cujo domínio são os números naturais e o contradomínio é 0 e 1, o que essa função vai fazer? Certo? Ela vai... Aqui eu vou ter os números naturais, beleza? Que é o domínio dessa função, e o contradomínio é o conjunto formado só pelo 0 e pelo 1. Tá beleza? Tranquilo? Então, eu vou associar o 1 a um elemento aqui que ou é 0 ou é 1. Tá legal? Beleza? Então, vou botar 0. Tá? Aí, vou associar o 2 a outro elemento aqui que é ou 0 ou 1. Vou botar 1. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, qual que é a lei de formação? Porque eu vou... Aqui eu estou botando um exemplo aleatório. Entendeu? Mas justamente o que eu vou considerar são todas as possíveis. Então, todas as leis de formação que não tem lei de formação também, entendeu? Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Tranquilo? Mas eu posso pensar nisso olhando só para o lado de cá, tá? Certo? Eu posso escrever isso aqui, tipo isso aqui assim, ó. 0, 1, 1, 0. Tranquilo? Certo? Porque é só eu escrever isso aqui em fila, porque eu já sei que isso aqui é o x de 1, esse é o x de 2, esse é o x de 3, esse é o x de 4. Tranquilo, pessoal? Certo? Por isso que eu sempre posso pensar numa sequência de qualquer coisa como uma função cujo domínio são os naturais. E a quantidade de sequências é 2 elevado a n. É 2 elevado aos números naturais. Isso. Beleza? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Certo? Então, esse conjunto aqui é o conjunto formado por todas as sequências possíveis de números naturais. Tá beleza isso, pessoal? Certo? E eu vou chamar esse conjunto de 2 elevado a n. Esse 2 aqui que eu estou usando é para representar o 0 e 1, tá? Que é um conjunto com 2 elementos. Tá tranquilo? Certo? Só que a análise combinatória mesmo. Só que é uma quantidade infinita, então não é um problema de contagem. Exatamente, mas você tem duas possibilidades, duas. Exatamente. Só que isso até infinito. Isso aí. E é isso, na verdade o que eu tenho aqui é que eu tenho duas possibilidades. Para cada posição que eu vou botar, a primeira posição eu posso escolher ou 0 ou 1. A segunda posição eu posso escolher ou 0 ou 1. Mas não importa que é 0 ou 1. Tá legal? Poderia ser A e B, entendeu?
Por isso que é 2. Esse 2 é porque é 2 elementos, 2 possibilidades. Beleza, pessoal? Certo? Então, esse conjunto eu estou chamando de 2 elevado a n. Beleza? Tá, posso apagar isso aqui também? Não precisa escrever de novo, não. Pode. Então, olha só. Então, o que eu vou mostrar agora com a argumento da diagonal de campo? Eu vou mostrar que, por um lado, de um lado, tem os naturais. Do outro lado, tem o 2 elevado a n. Tá legal? Certo? Eu vou mostrar que é impossível existir uma função objetiva entre esses dois conjuntos. Tá de boa? Certo? Então eu vou escrever aqui os números naturais e vou pensar numa função f, sei lá, daqui, beleza? Que vai de n com 2 elevado a n. Tá beleza? Tá? Então aqui eu vou escrever os números naturais. Eu estou escrevendo sem o zero, mas isso é irrelevante, tá? Porque o que importa é a cardinalidade dele. Então, com o zero, sem o zero, não importa, tá? Se eu tirar ou botar, por absurdo. É necessariamente por absurdo. Se eu tirar ou botar o zero, tanto faz, tá? Beleza? Então, olha só. Vamos pensar, tipo assim, numa função qualquer daqui para cá. Tá legal? Então, o que é um elemento de 2 elevado a n? Um elemento de 2 elevado a n é uma sequência de zeros e uns. Tá? Então, essa função que eu vou pegar aqui, ela vai associar o elemento 1 dos naturais, certo? A uma sequência de zeros e uns. Beleza? Tranquilo? Infinito. Tem que ser infinito necessariamente, tá? Então vamos inventar aí uma sequência de zeros. Vocês querem que eu comece por qual aqui? Aqui o 0, 1. Se o número for 1, pode ser 0. Tá, então 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, isso é um exemplo de uma sequência de zeros e uns, tá? Beleza? Aí a próxima, quem quer falar outra sequência de zeros e uns? 0. Essa aqui? Tá, outra? 0, 0. 1. Tá, eu estou escrevendo só os 5 primeiros, mas elas são infinitas, tá? Outra. Vamos só até. Tá. Só mais uma. 1, 1, 0, 0, 1. Beleza, isso vai continuar infinitamente para aqui para baixo, beleza? Então repare que aqui do lado de cá é como se formasse uma matriz, né? Assim, que ela é infinita para cá e é infinita para baixo e só tem zeros e uns. Beleza? Bom, aí é importante ter em mente o seguinte: esse conjunto 2 elevado a n, que é o contradomínio dessa função aqui que eu estou definindo, beleza? Ele é o conjunto de todas as sequências possíveis que existem, todas as possibilidades de formar sequência de zeros e uns. Tá de boa isso? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que essa função que a gente está construindo aqui, ela não pode ser sobrejetiva, tá certo? Como que eu vou mostrar? Eu vou exibir um elemento que pertence a esse conjunto 2 elevado a n, ou seja, eu vou exibir uma sequência de zeros e uns, tranquilo? Que eu vou ter certeza absoluta que não há imagem de nenhum número natural com a função que a gente está construindo. Tá claro para todo mundo? Beleza? Tá claro? Certo? Por quê?
como eu falei, eu vou mostrar que essa função não pode ser sobrejetiva. Se ela não pode ser sobrejetiva, é porque ela não pode ser uma bijeção, tá? Então, para mostrar que ela não pode ser sobrejetiva, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que mostrar que existe um elemento no contradomínio que não está na imagem, ou seja, eu tenho que mostrar que existe uma sequência de zeros e uns que não seja imagem de nenhum elemento desse. Beleza, pessoal? Tá certo? Então, como eu vou fazer isso? Aí que vem o nome diagonal de canto, porque eu vou caminhar pela diagonal. Então, eu vou olhar para o primeiro elemento, primeira entrada da primeira sequência. No caso, aqui, esse aqui que a gente inventou aí é 0. Tranquilo? Aí eu vou anotar aqui do lado 1. Eu vou trocar. Certo? Beleza? Então, troquei esse aqui. Aí vou passar para a linha de baixo, só que quando eu desço uma linha eu vou dar uma casa para a direita, tá? Então esse aqui também foi 0 que a gente voltou. Eu vou anotar aqui 1. Beleza? Tranquilo? Aí continuo. Esse aqui foi 1. Eu vou anotar aqui 0. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou formar uma sequência de zeros e uns, trocando o enésimo elemento da enésima sequência ali. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, esse cara que eu formei é um elemento de 2 elevado a n. Todo mundo concorda? Porque o 2 elevado a n contém todas as sequências de zeros e uns. E por construção, eu tenho certeza absoluta que essa sequência aqui não está nessa lista. Certo? Como é que eu sei que essa sequência aqui não pode ser a próxima, que é o f de 6? Por exemplo, sem escrever, como é que... beleza? Isso aqui seria o f de 5, a próxima seria o f de 6. Você está trocando. Porque o sexto elemento está trocado. Seja qual for o sexto elemento, não está importa. trocando de todos. Eu estou trocando. Por quê? Para duas sequências serem iguais, elas têm que ter todos os elementos iguais, concorda? Então, como que eu sei que, não pode, que essa sequência não vai ser o milionésimo elemento? Porque a milionésima, porque ela vai diferir do milionésima sequência, pelo menos na milionésima casa. Não é super legal esse argumento? Beleza, pessoal? Todo mundo está de boa? Tá, ele não pode ser f de n porque o enésimo termo vai ser trocado. Isso. Exatamente. Tá tranquilo? Certo? Então... Daí... Então, mas na verdade, a gente pensa assim. Então, o que acontece? A conclusão é que esse conjunto 2 elevado a n ele é mais infinito que os naturais. Certo? Então, a gente já vai formalizar isso mais um pouco, mas na verdade a maneira de pensar sobre isso é que, assim, eu gosto de pensar o seguinte: existem mais possibilidades para inventar sequências de zeros e uns do que para inventar números naturais, digamos assim. Eu gosto de pensar dessa maneira, beleza? Porque repara só, qual é a base desse argumento? Esse argumento eu acho muito legal pelo seguinte. Evidentemente a gente escreveu aqui um exemplo, mas o argumento mostra que seja qual for a função, a partir da própria formação da função, eu posso construir um elemento que não está na sua imagem. Beleza? Tá? Então, seja a partir da própria imagem, eu construo um elemento que foge à imagem. Então, é como se fosse assim.
Ah, não sei. Ah, tudo bem. É. Mas olha só, que eu posso pensar o seguinte, beleza. Esse cara aqui não está na lista. Aí eu posso pensar, mas eu boto ele na lista. Eu apago um lá e substituo por ele, mas aí vai ter outro que não está na lista. Então sempre tem algo escapando, né? Assim, essa é a ideia. Não precisa nem apagar, não faz igual o outro, é o seguinte, passa todo mundo para baixo Isso. com ele primeiro. É perfeito, exatamente. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Esse aqui não está na lista. Mas vamos botar ele na marra na lista. Então eu faço o que o Arthur falou. Deslogo todo mundo para baixo e boto ele no primeiro. Então eu incluí ele. Aí agora ele já está na lista. Mas aí o fato de eu incluir ele vai produzir um outro que não está na lista. Então isso que eu quero dizer, existem mais possibilidades de inventar sequências de zeros e uns do que números naturais. Porque por mais que eu vá acrescentando coisas na lista, sempre vai ter um que não está na lista. Fala. Não, é quem? Não, só para jogar a problemática, tem outra fórmula além da diagonal? Outro o quê? Outra fórmula de mostrar isso além da diagonal? Tem, assim, aí depende de como... Essa é a forma mais simples, eu acho, tá? Porque na verdade... Porque na verdade é o seguinte, esse argumento, a gente não fez ainda a construção dos números reais, tá? A gente vai fazer nas próximas aulas a construção dos números reais e aí a gente vai chegar à conclusão que os números reais são isso que a gente chama de não enumeráveis, tá? O que é não enumerável? É não equivalente aos naturais, certo? Mas isso aqui, essencialmente, é uma demonstração de que os reais são não enumeráveis. Beleza? Por quê? Porque eu posso considerar essa sequência de zeros e uns aqui como um número real, por exemplo, no intervalo 0, 1, só para fixar, em representação binária, concorda? Certo? Eu posso pensar, tipo assim, isso aqui 0, alguma coisa, tranquilo? Então é um número real em representação binária. Ou posso escrever aqui um número real em representação decimal mesmo. Ou seja, escrever aqui um número real em representação decimal corresponderia a escrever, em vez de ser sequência só de zeros e uns, sequência de 0 a 9. Beleza? Então eu escreveria, em vez só de ficar botando 0, 1, eu poderia botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Beleza? E aí eu só precisaria combinar uma regra para trocar. Eu poderia trocar, tipo assim, se aqui fosse 0 a 9, somar 1. Então onde tem 0 eu ponho 1, onde tem 1 eu ponho 2, e onde tem 9 eu ponho 0. Tá? Somar mais 1 no 9 barra, né? Assim. Beleza? Aí eu volto pro 0. Também funcionaria. Porque eu produziria uma sequência de 0 e 9 que não é nenhuma daquelas. Beleza? Então, isso também pode ser entendido como um argumento para mostrar que existem mais números reais do que números naturais. Mas existem outros argumentos também. Um com uma ideia de intervalos encaixantes, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que também é isso. Beleza, pessoal? Professor, mas fazendo essa sequência assim, né, botando de 1 até 9, mas não daria todos os reais, né? Então, justamente, por isso. Não daria todos os reais. Quer dizer... Porque tem outros, né? Mas aqui eu estou colocando só os reais entre 0 e 1. Ah, tá. Então, por exemplo, tá? Então eu estou pensando que só os reais entre 0 e 1 já são, entendeu? Então os reais todos mais ainda, beleza? Certo? E aí, tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Todos os reais fizeram na verdade, né? Por causa das frações e das outras coisas. Isso. Mas mesmo assim, só uma parte, tá? E aí, curtiram esse argumento aí? Eu acho super legal isso. Beleza? Tá? Então, olha só. Deixa eu só falar. Eu vou só falar mais alguma coisa, a gente vai continuar na aula que vem, aí eu só vou
confirmar depois para vocês se a aula que vem vai ser sábado ou segunda, tá? Mas esse é um desses 2 dias. Sábado de manhã é online, tá? A gente já tinha... Todas as aulas extras serão online, tá? Vocês, assim, me convenceram disso muito a contragosto. Mas com aquele combinado, vocês têm que prometer perguntar coisas. E abrir a Não, abrir a câmera nem precisa. Assim. Segunda, sábado de manhã, Abrir a câmera não precisa, mas falar. Precisa falar. Fala, Arthur. Não, você ia falar que o argumento diagonal não só é bonito, mas ele é muito, muito importante mesmo. E 2 exemplos de... Esse primeiro exemplo já é muito importante, mas tanto o Turing quanto o Gödel usaram variações dele no trabalho dele. Falar. Ah. Não, mas pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, depois você completa. Eu ia falar só o seguinte, que o tipo de argumento, que é assim, esse argumento é assim, da própria lista, a partir da própria lista a gente constrói uma coisa que não está na lista. A natureza desse argumento é o mesmo que o Gödel, é parecido com o que o Gödel usou para provar o teorema de Gödel, que é aquele teorema da incompletude, né? Que todo sistema de axiomática, dentro de certas condições, ou ele é inconsistente ou ele é inconclusivo. Então é uma coisa assim, porque ele diz o seguinte, porque o que o teorema de Gödel diz é o seguinte, que existem mais coisas do que coisas que podem ser ditas, né? Então é um pouco isso, assim. Aqui eu estou falando, existem mais possibilidades de pensar nisso do que números naturais. O teorema de Gödel ele fala o seguinte, se a gente tem uma linguagem infinita, existem mais verdades do que verdades que podem ser estabelecidas com aquela linguagem infinita, né? Então, quando a gente está com uma linguagem matemática, essa linguagem nos permite dizer coisas. Mas o que o teorema de Gödel diz, que eu acho super legal, é isso. E a gente pode pensar assim, que existem mais coisas do que coisas que podem ser ditas em alguma linguagem. Mas fala. Não, tem o caso do Turing também, que ele resolveu o Einstein's problema, que é o problema da parada, que é justamente usando um argumento diagonal, uma contradição. E o problema da parada é, se eu tenho um programa, um computador, uma máquina, quando eu rodo o algoritmo, ele pode parar ou não. Por exemplo, ele poderia entrar num loop e ficar para sempre, ou calculando coisas sem terminar. E aí a ideia é saber, será que eu tenho como saber se um programa vai parar ou não de antemão antes de eu mandar ele rodar? Porque é importante eu saber se ele vai parar ou não. E aí a ideia do Turing foi, supõe que tem uma máquina que a entrada dela são os programas e a saída vai ser ela para ou não. Ou seja, uma máquina que decide, por isso também chama um problema da decisão, se ela vai parar ou não. E aí ele faz uma construção, supomos disso sim, e depois eu posso mandar para vocês, é muito simples o argumento também, e é usando um argumento diagonal. E aí chega a uma contradição, que não existe um algoritmo que decide se o meu algoritmo vai parar ou não. E é isso, esse tipo de argumento eu acho muito legal, porque é isso, assim, o argumento essencialmente ele é o seguinte, da tentativa da gente listar todos, eu produzo um que não está na lista. Então é como se o pensamento sempre escapasse, né? Então todos esses teoremas, e o próprio teorema de Cantor, que a gente vai ver na próxima aula, também tem demonstrações que são desse tipo, tá? Beleza, pessoal? Enfim, mas só comentar mais algumas coisas que alguém quer falar, mais alguma coisa, certo? Eu já fiz esse negócio de diagonal de Cantor em turma do ensino médio uma vez, tá? Não, mas é tipo assim, não é a perspectiva que todo mundo vai entender tudo, tá? É isso, assim. É pra eles, eu acho que alguns entenderam, mas o importante é as pessoas ficarem pensando, né? Eu acho que é bem legal, né? Eu acho lindo isso. Enfim, mas olha só. Isso aí rapidinho, isso aqui é só tipo assim, a formalização, tá? Porque aqui eu tô botando genericamente, né? Seria um S12, beleza?
E aqui essa sequência Z, eu vou botar 0 se o SKK, que é o késimo elemento da késima sequência, for 1, e vou botar 1 se o SKK for 0. Só formalizando isso. Desculpe, Mas Natália. efetivamente, acho legal pensar nisso, mas efetivamente, qual é a finalidade de formalizar? De formalizar esses infinitos diferentes? Não, Não sei, boa pergunta. Assim, qual é a finalidade de formalizar? Na verdade, é assim, a maneira que eu penso nisso, a gente vai falar, porque o trabalho do Cantor foi esse, né? Assim, de falar que existem basicamente infinitos maiores do que outros. E ele transforma esses infinitos maiores do que outros em objetos matemáticos, que são... essa é a minha pergunta. Para quê? Calma, que ele chama de números, que ele vai chamar de números transfinitos. Na aula que vem eu vou falar um pouco o que são esses números transfinitos, tá? Mas é isso, são infinitos maiores do que outros. Assim, pra quê? Que eu acho que é uma resposta subjetiva isso, tá? A maneira que eu penso, pra que isso, é um pouco sobre o pensamento mesmo, assim, que é tipo isso aí. Eu sempre posso produzir um que não está na lista, tranquilo? Então eu penso nisso como se, assim, o que essa ideia do Cantor me diz é o seguinte, que não tem limites para o pensamento. Beleza? Tipo assim. Hã? Eu acho muito maneiro essa ideia. Não, pra mim é pra isso, assim. Não é uma formalização utilitária, né? A formalização. Não, tem teoremas matemáticos que aplicam isso. Mas assim, tem um monte de coisas que você fala, que existe, por exemplo, existem mais funções descontínuas que funções contínuas, e isso serve para coisa. Existem mais, dentre todas as funções contínuas, existem mais funções não diferenciáveis que funções diferenciáveis. Isso serve um monte de coisa, mas para mim, isso serve para dizer assim, sempre você pode produzir algo além daquilo que você já pensou. Entendeu? Para mim é ter um pouco esse significado. Eu ia falar? Não, eu ia falar um pouquinho no que a Natália perguntou, tipo assim, qual a motivação se tem para fazer essa pergunta? Não é nem o porquê eu quero responder a pergunta, mas por que ela surge? Porque de repente eu vou começar a pensar que existe um infinito maior que o outro, ou se existe ou não um infinito maior que o outro. Aí você respondeu, né, dessa motivação. Da tentativa de contar coisas infinitas. Isso eu compreendo. Mas eu A também, motivação. e também eu acho que... Eu entendo a motivação da formalização. Entendeu? Entendi. Mas aí se você quer motivação É para diferente. perguntar, você quer responder, né? Não, eu acho que a Não, mas formalização... poderia formalizar, tipo, extenso, você falando assim, como se fosse uma filosofia. Troca ali no Digamos singular, assim, no Enéas inteiro. entendeu? Uma filosofia, refletir sobre. Então, para mim uma é isso. reflexão filosófica, Eu não acho uma que- reflexão Então, mas para mim, dessa pode forma, falar. entendeu? É que eu acho que isso É está minha muito dúvida que a gente essa. falou no início, né? É uma necessidade de racionalizar a coisa. Eu ia falar, que a visão... A visão, eu acho que o incrível é não formalizar. É o cara ter tido a ideia. Pô, como é que ele largou mão de que se ele trocasse toda a diagonal daquela guardada ali, ele ia gerar um caso diferente? Ele ficou um tempo ali pensando. E eu acho que também traz um pouco desse ar místico da matemática, né? Essa coisa inventiva. Às vezes não tem razão nenhuma de ser o cara pensar se tem um infinito maior que o outro, não. Mas pensar sobre isso promove, né, algum tipo de raciocínio que vai servir a outro. Mas isso é uma maneira. E aí, racionalizar que essa coisa seja uma demanda de um corpo social para dar uma aula sobre isso, né? Fazer alguma coisa chata nesse Pra ser sentido, aceito, para né? ser aceito. Né? Então, mas eu acho que uma coisa não dispensa a outra. Sim. Você pode fazer isso e não largar da parte filosófica. Você pode fazer a formalização. Porque, olha só, uma outra coisa que isso me provoca, que a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, inclusive nos reais, é o seguinte, uma consequência disso é que existem mais irracionais do que racionais. Tá? E aí, voltando àquilo que a gente já falou, que a gente vai voltar a falar nas próximas aulas, que é o seguinte,
se a gente pensa, quando a gente pensou lá nos comensuráveis e os incomensuráveis, lembra? Os comensuráveis são associados com os racionais e os incomensuráveis com os irracionais. Num primeiro momento é muito intuitivo que existem só comensuráveis, que quaisquer coisas são comensuráveis, que a gente pode subdividir num número tão pequeno quanto a gente queira derrubar, mesmo assim tem coisas que são incomensuráveis. E aí, isso já é uma coisa assim que eu acho que é bacana, porque é isso. As coisas que a gente não controla existem. E não só as coisas que a gente não controla, porque o comensurável é uma forma de controlar, certo? Não só as coisas que a gente não controla existem, como elas são muito mais do que as outras. Então, o que isso me diz? A gente está acostumado a pensar na matemática como a ciência da regularidade, né? Assim. E, na verdade, existem mais coisas irregulares do que coisas regulares. Regularidade. Beleza? Certo? Exatidão, né? Sim, Falam muito, a né, da formalização é exatidão. uma forma de tentar controlar. Sim, também que pode não é ser. que Também não pode dá ser. pra A Tatiana controlar. fala isso Entendeu? também, sabia? A Tatiana critica números estranhos, que ela fala isso, uma tentativa de controlar uma coisa que não é controlável. Mas é porque, tipo assim, eu entendo essa crítica, mas isso não me incomoda muito, porque essa outra coisa, assim, eu acho que essa crítica é legítima, tá? Mas essa outra coisa que isso nos permite dizer, eu acho que ela também é legal. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente tem uma visão de matemática que a gente está muito acostumado a pensar em coisas bem comportadas, beleza? Tipo números, se a gente pensar em números reais, os números racionais são os mais bem comportados. Por quê? Porque eles têm um padrão, concorda? Tipo assim, dízimos periódicos. Mas o que essa formalização nos permite dizer é que existem mais números não periódicos que periódicos. Então, o periódico é que é uma aberração, digamos assim. Não é um não. A gente está acostumado a pensar no bem comportado como a regra e o que não é bem comportado como a exceção. Na verdade, é o contrário. Assim, o bem comportado que é a exceção da exceção. Eu acho isso. Inclusive na vida. Inclusive na vida. Vou fazer uma prova. Aí eu quero pegar o mesmo exercício que eu faço em sala de aula, para facilitar a vida do garoto, e vou colocar igual na prova, eu só vou mudar os números. E aí, quando eu mudo os números, eu vou fazer o resultado como no escroto. Não 5 raiz de 3 sobre 12. O cara vai calcular isso, né? Se eu não der uma calculadora para ele fazer o 5 raiz de 3. E aí, quando os alunos se deparam com um número que tem 1 raiz de 3, ou então 5 mais 2 raiz de 3, dividido por 1,7. Aí ele fala, pô, Giovanni, tu me Tá fudeu. errado. Como é que eu vou calcular isso? Não é para calcular, deixa desse jeito. E eles não aceitam. Eles querem que dê um 2, eles querem que dê um 3. E aí fica eu horas. Aí eu fico horas testando os números para ver como é que vai dar alguma coisa interessante. Às vezes nem o chat fala, eu falo assim, chat, faça um exercício que deu 3 como resultado. Aí ele vai, coloca lá e fala assim, não é possível. Gente, como que não é Mas ele possível? também, tá? Você não pode Eu mando um exercício pra ele, aí peço pro resultado ser um número inteiro. Aí eu falo, resolve, porque senão ele dá uma resposta errada. Ele resolve. Aí eu olho se ele resolveu certo e falo, tá, então tá bom. Ele sempre pergunta se está certo. Eu falo, não, não está. É porque não é inteiro. O número não é inteiro. Você me deu uma resposta que não é inteiro. Eu pedi inteiro. Aí ele faz de novo. Não dá inteiro. E assim, é muito verdade que quando a gente vai pegar 2 números aleatórios, assim, muito aleatórios, não dá certo. Isso. Não é verdade. Então, e a gente está muito acostumado a matemática como uma coisa que você pode controlar as coisas, sabe? Nesse sentido. Então, para mim, uma consequência filosófica legal que essa formalização é a possibilidade de poder dizer isso, né? Assim, um outro exemplo que é análogo a esse dos números racionais e irracionais é esse que eu falei das funções, tá? Se a gente falar assim, pensa numa função,
a gente vai pensar numa função toda lindinha, né? Toda x2 preparada, toda bem comportada, beleza? Mas se você pensar bem assim, o que é uma função? Uma função de R em R, beleza? O que é uma função de R em R? É a gente pegar cada número real e associar outro número real qualquer. Qual é a probabilidade de estar uma coisa toda contínua, suave? É zero. É zero. É a mesma probabilidade de você pensar no número, de você escolher um número aleatoriamente, esse número ser racional. Essa probabilidade é zero. Porque para ele ter uma representação periódica é uma sorte absurda. Então a mesma coisa, você vai pensar numa função aleatoriamente. Ela dá uma coisa toda tipo suave, diferenciável, entendeu? Então eu acho que isso é uma consequência legal disso aí, né? Assim. E a gente tem essa obsessão, né? Por isso que tem a ver com o que o Giovanni estava falando, uma coisa que uma época, não sei nem se ainda está assim, mas que tinha muito em livro, esse de complete o padrão, né? Assim, livro. Ai, eu tenho muito. Eu acho insuportável isso. Tipo assim, tem assim, tipo, 2, 4, 8. Qual é o próximo? Se eu quiser falar pi, o problema é meu, entendeu? Aí olha só como isso é violento. Porque o livro quer forçar o aluno a botar 16, e se ele não botar 16, ele está errado. Isso é um absurdo, gente. Então, eu acho que isso ajuda a quebrar um pouco essa coisa. Não, eu acho isso extremamente violento. O aluno, pô, 2, 4, ele viajou. O que eu espero? Eu espero que os alunos viajem. Aí ele viajou, botou 5.500. Aí o professor falou, não, tá errado, você tinha que botar 16. Eu acho complicado. Se ele for machista, ele vai virar na tua casa. Quem me garante que esses 3 outros daqui de trás não é aleatório? E o meu 5.000 tem um padrão? Ele está totalmente certo. Não, ele está matematicamente certo. Aí você vai se lascar para a gente não ter. Eu acho que essa mágica dos infinitos voltando para os infinitos, acho que todos nós, quando começamos a escutar a palavra infinito, e pensar, sabe, o universo, as coisas todas, isso sempre trouxe uma curiosidade absurda. Então, acho que os matemáticos, né, de forma formal ou não, pensar se existem infinitos maiores, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa que a gente tem da amplidão, sabe, de não ter ideia de se acaba ou não acaba. Eu acho que, cara, é uma viagem maravilhosa. Então, o que eu ia falar em relação a isso, que ele perguntou, na verdade, o Giovanni sempre me incomodou durante muito tempo, assim, qual é a motivação disso? E, na verdade, eu já pesquisei isso, mas eu esqueci. Então, eu vou ver se eu acho de novo e aí eu compartilho. Mas o Cantor, ele não chegou nisso, pensando assim, comparar, será que tem mais de um infinito? Ele estava sendo muito pragmático, ele estava lidando com séries de Fourier. Ele trabalhando, tinha um motivo matemático técnico, e ele estava lidando com séries de Fourier. E eu não sei que diabos foi, mas eu sei que tem coisas que naturalmente levaram ele a fazer esse tipo de coisa, e ele percebeu essas coisas. Assim, não é um negócio nada. Acontece, ele está tentando fazer alguma coisa e esbarra. Essa coisa, né? A necessidade. Vai tendo uma necessidade dentro daquilo que você está estudando, você encontra uma barreira e tenta né, sobrepor essa barreira. E outro comentário em relação ao que ela falou também é que o formalismo de cardinais infinitos é importante na teoria das categorias. Você precisa criar um fundamento para a teoria, que nem a gente cria os FC para fazer matemática usual. Você tem esses problemas de conjuntos de todos os conjuntos. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a categoria é como se fosse uma espécie de teoria matemática. Aí se eu quero falar de teoria, categoria dos conjuntos, eu não poderia ter um conjunto de todos os conjuntos. Então você tem um problema de como fundamentar isso. E aí tem várias maneiras de fazer isso.
E uma das maneiras de fazer isso, usando já o ZFC, que é a teoria que a gente usa, é supondo que tem um conjunto grande o suficiente para eu trabalhar dentro dele e fazer operações de conjunto e nunca sair, de maneira que uma categoria vai ser todos os conjuntos que estão dentro desse conjunto, no caso dos conjuntos. E aí a gente chama um conjunto desse de universo de Grothendieck. E aí é um conjunto grande o suficiente para você fazer essas coisas. E aí a equivalência do axioma dos universos é justamente a existência de cardinais fortemente inacessíveis. Que é um tipo de cardinal muito grande, assim. Na verdade é bem legal, é bem simples de mostrar e é engraçado porque escapa muito rápido, assim. Então é uma coisa útil em termos técnicos também, assim, porque você precisa sair da sua teoria de algum lugar. E isso é um negócio que eu tenho estudado, assim. Então na aula que vem você fala mais disso. Eu acho que precisaria de no mínimo 1h30 pra gente entender 100%. Olha só, só pra... É porque eu falei Não, assim, assim, 100%. só jogando pro alto falado. com um comentário, mas não é difícil. Sim. Mas eu só... Não tô falando que é difícil, eu preciso só de tempo, entendeu? Esqueci do tempo da leitura. Então vai ser uma aula online isso, tá? Você tem que ir preparado para essa aula online, tá? Tá bom. Olha só, eu vou só para acabar, eu quero só falar o que a gente vai falar na aula que vem, tá? Porque agora a gente está nesse pé. A gente respondeu essa pergunta, todos os conjuntos são equivalentes? Não. Por quê? Porque eu dei um exemplo de dois conjuntos que não são equivalentes. Beleza? Então agora o que vai acontecer? Esse conjunto aqui, do 2 elevado a n, não é equivalente a n. Tá? A gente vai chamar... Peraí, calma. Isso. A gente vai chamar os conjuntos que são cardinalmente equivalentes aos naturais, a gente vai chamar de enumeráveis. Beleza? Tá? Então a gente já sabe, por exemplo, os pares são enumeráveis, os inteiros são enumeráveis. E por definição, os enumeráveis formam uma classe. Tá legal? Beleza? Por quê? Porque eles são todos equivalentes entre si. Lembra que eu falei que numa classe, os conjuntos que estão ali têm que ser todos equivalentes entre si. Então os naturais formam uma classe. Beleza? Tá legal? Agora a pergunta é, será que os não enumeráveis formam uma classe? Porque isso aí a gente não está respondendo ainda. Beleza? Por quê? Todos os enumeráveis são equivalentes entre si, porque eles são equivalentes aos naturais. É isso que eu ia perguntar. Então... Se os irracionais são equivalentes aos reais, por exemplo. Então, são. Mas na verdade a pergunta é a seguinte, no caso são. Mas a pergunta é a seguinte, o que eu defini não enumeráveis são aqueles que não são enumeráveis, tá? Então, será que os não enumeráveis formam uma classe também? Não sei. Se os não... Quer dizer, isso não está respondido, tá? Se os não enumeráveis formarem uma classe, então essa pergunta aqui também já está respondida, tá? Certo? Quais são as classes de cardinalidade? Se os não enumeráveis formarem uma classe, só tem duas classes, os enumeráveis e os não enumeráveis. Porque os enumeráveis certamente são uma classe, tá? Beleza? Então, exatamente, hashtag só que não. Então a gente vai mostrar, a gente vai conversar um pouco sobre algumas propriedades importantes dos conjuntos enumeráveis e a gente vai mostrar que os não enumeráveis não formam uma classe. Beleza? Que é o chamado teorema de Cantor, que tem uma demonstração que tem a ver com essa ideia aqui também. De você tentar construir uma objeção e ele mostra uma coisa que não está na imagem, tá? E na verdade o que a gente vai mostrar é que existem infinitas classes de conjuntos infinitos. Se você pega qualquer conjunto infinito, enumerável ou não enumerável, é possível exibir outro conjunto infinito que é maior do que aquele.
Então, vai mostrar isso. Por maior que seja um conjunto infinito que você pense, eu consigo outro que é maior do que aquele. Então, isso que a gente vai mostrar na aula que vem. Beleza? Então só vou avisar se vai ser sábado ou segunda. Tá? Mas vai ser online. Certo? Então, valeu, pessoal. Você vai ver na sua disponibilidade, é isso? Mais ou menos. Vou ver lá no número de